Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 988 de 8 de abril de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest com oferecimento do Google Security. Pesquisadores da Palo Alto Networks demonstraram que o modo Sandbox do Amazon Bedrock Agent Core Code Interpreter, descrito pela AWS como ambiente de isolamento completo sem acesso externo à rede, pode ser bypassado para estabelecer um canal de comunicação bidirecional com o exterior por meio do tunelamento de DNS. A descoberta, divulgada de forma responsável à AWS em novembro do ano passado, resultou em correções parciais e na atualização da documentação oficial. Não há evidência de exploração ativa aí disso, mas o impacto potencial é relevante. Qualquer agente de IA comprometido que opere nesse ambiente poderia extrair credenciais com acesso privilegiado e receber comandos de um servidor externo sem acionar alertas de rede convencionais. O Agent Core é um framework da AWS que permite às organizações construir e gerenciar agentes de IA. Seu modo Sandbox prometia o isolamento total de rede para a execução de código dinâmico gerado por modelos de linguagem. Os pesquisadores descobriram que o Sandbox resolve requisições DNS para domínios arbitrários externos, mesmo quando o tráfego TCP/UDP está bloqueado. Isso pode abrir um canal de extração de dados sensíveis, como variantes de ambiente e credenciais codificadas como subdomínios e transmitidas por meio de consultas DNS a um servidor autoritativo controlado pelo atacante. O canal é bidirecional. O agente comprometido também pode receber instruções por requisições desse tipo, como em uma comunicação de comando e controle tradicional. A AWS corrigiu parcialmente o problema. A partir do dia 14 de fevereiro, novas contas que nunca utilizaram os serviços de runtime, browser ou code interpreter passaram a iniciar obrigatoriamente com micro VMs que intermediam a troca de metadados, o que elimina a vulnerabilidade de acesso a credenciais sem token. Já para o bypass de DNS, a AWS recomenda o uso do modo VPC ao invés do modo Sandbox combinado com o Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall para bloquear a resolução DNS arbitrária. A documentação foi atualizada para reconhecer que o Sandbox permite o acesso ao S3 e que há a comunicação de resolução DNS com outros ambientes, o que antes era descrito como um isolamento completo. E o grupo de espionagem Forest Blizzard, também rastreado como Strontium, vinculado à inteligência militar russa, tem conduzido, pelo menos desde agosto do ano passado, uma campanha de larga escala que visa tomar o controle de roteadores domésticos, os quais também são usados em pequenos escritórios. O objetivo é o de redirecionar o tráfego de DNS das vítimas para servidores sob o seu controle. A operação foi documentada pela Microsoft ontem e atribuída a um subgrupo do Forest Blizzard designado pela empresa como Storm 2754. Mais de 200 organizações e 5.000 dispositivos de usuários individuais já foram afetados e todos esses roteadores acabam operando como parte da infraestrutura do grupo, sendo usado em ataques contra entidades nos setores de governo, tecnologia, telecomunicações e energia. E agências federais dos Estados Unidos, como o FBI, CISA e NSA, além de outras, emitiram um alerta conjunto sobre os ataques do APT iraniano Cyber Avengers contra controladores lógicos programáveis da Rockwell Automation Allen Bradley, instalados em empresas nos Estados Unidos e expostos à internet. Dispositivos como esses são muito usados em ambientes de infraestruturas críticas, como em entidades do governo e empresas de água, esgoto e energia. Os ataques em curso, que estão acontecendo desde o mês passado, se baseiam na extração de arquivos de projeto do equipamento, aqueles que contêm todas as rotinas e subrotinas
e além de configuração do hardware e de segurança, e também na manipulação do estado dos dados exibidos pelos dispositivos, por exemplo, dizendo que algo que não está funcionando direito está em plena operação. E por último, os atacantes também estão implantando o software Dropbear SSH, de modo a manter acesso remoto persistente a esses equipamentos. A escalada da campanha é, claro, atribuída às tensões entre Irã, Estados Unidos e Israel, que a gente espera que acabem completamente com esse cessar-fogo de ontem. E a principal recomendação é algo que a gente fala dia sim, dia também, para os controladores de ambientes industriais, que é isolar os dispositivos industriais, não os tornando expostos à internet. Por fim, ontem a Trend documentou uma campanha em que os agentes da ameaça publicaram uma suposta versão vazada do Cloud Code, aproveitando da atenção pública gerada pelo incidente original envolvendo essa empresa. A intenção aqui era de distribuir 3 famílias de malware: a Vidar, a Ghost Socks e a Pure Log Stealer. A campanha está ativa pelo menos desde fevereiro, trocando a temática de tempos em tempos, e agora a isca é o caso do Cloud Code. O vetor de infecção é um arquivo compactado 7-zip distribuído como release de um repositório falso no GitHub, contendo um dropper compilado em Rust que entrega os payloads. Até o momento da publicação do relatório da Trend, eles haviam registrado 533 downloads confirmados do arquivo malicioso mais recente, além de ter contabilizado 838 estrelas e 1.060 forks do repositório fraudulento. É isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.